Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje eu vou contar a minha história. Primeiro de tudo, eu quero explicar para vocês por que eu resolvi falar da minha história, contar para vocês, fazer um episódio só sobre a minha história. Será que eu sou tão egocêntrica? Será que eu só penso em mim e acho que o mundo gira à minha volta? Não é essa a questão. Mas eu acho que assim, o objetivo do podcast é que a gente tenha um certo tipo de intimidade e um certo tipo de ligação. E eu quero que vocês, ouvintes, se sintam ligados a mim de uma certa maneira. Então, assim, para comemorar os 10 episódios, eu resolvi fazer esse episódio especial contando a minha história. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Outra coisa. Fica aqui um alerta de conteúdo sensível. Então, se você, né, tem alguma sensibilidade para conteúdo sensível que contém violência, eu peço para que você não ouça, se isso vai te fazer mal ou algo do tipo. Então, fica esse alerta aí. Mas se você quer continuar, seja bem-vindo. Não vou fazer nenhuma descrição gráfica. Outra coisa, em nenhum momento eu quero que vocês olhem pra mim como, ai, uma coitada, ou que eu tô me fazendo de vítima, ou a coitadinha da coitadolândia. Não é isso, tá bom? Eu não quero que vocês me veem dessa forma, eu não quero que vocês se sintam dessa forma em relação a mim. É só algo que eu passei e já passou, aconteceu e tá tudo bem e é isso, tá bom? Então vamos lá, vou começar a contar aqui a minha história. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque pra mim não é muito fácil. Eu nunca sei por onde começar, mas eu acho que a melhor maneira é começar pelo começo, certo? Onde tudo começou. Eu, Fernandinha, cresci junto com a minha mãe, eu e a minha mãe apenas. Minha mãe se chama Maria. Ela é uma pernambucana. Ela nasceu em Pernambuco e veio muito nova para São Paulo. E uma parte aqui que eu vou contar é o que ela conta pra mim, porque eu não tenho muito como saber, tá? Mas ela veio muito nova para São Paulo, porque ela não queria mais ficar lá em Pernambuco. E ela começou a vida dela aqui, em São Paulo. Ela largou os estudos muito cedo, então ela não sabe ler, né? Até hoje, não sabe escrever. Mas ela veio viver a vida dela como empregada doméstica. Eu não sei muito bem qual que é a história dela com o meu pai, mas meu pai é o típico pai brasileiro que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, tá? Mas eu sei que eles se envolveram e a minha mãe ficou grávida de mim. E ela me fala que quando ela soube que ela ficou grávida, tal, ela queria abortar e ela foi atrás de recursos pra me abortar, enfim. E um amigo dela, farmacêutico, inclusive, deu lá um negócio pra ela, falando: "Não, com certeza, vai abortar sim, não sei o quê". Mas na verdade, ele deu uma vitamina pra ela. E ela não sabia que ele estava dando uma vitamina pra ela. Então ela não conseguiu me abortar. Enfim, ela me teve e eu cresci junto com ela durante um bom tempo, né? Sempre foi só nós duas. E não era uma vida muito fácil, assim, a gente passava muita dificuldade, eles não tinham o que comer. É isso, a gente não tinha uma vida muito fácil. Mas minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Desde pequena eu vi a minha mãe lutando muito, trabalhando muito como doméstica. A gente já passou por situações, né, juntas, em que a gente teve que viver na casa de uma pessoa em que ela trabalhou. E essa pessoa era uma pessoa muito ruim, assim, com a gente. E ela manipulava a minha mãe. Ela fazia algumas coisas, enfim, e manipulava minha mãe pra fingir que fui eu que fiz, né? Um exemplo. Coisa de gente ruim mesmo, tá, gente? Mas
É que assim, a vida não é só flores, né? Mas enfim, essa mulher, uma vez, por exemplo, ela riscou todos os CDs que a minha mãe tinha, uma coleção lá de CDs, e ela falou que fui eu. E a minha mãe ficou muito brava. E a minha mãe era, né, do tipo mãe que bate. Eu não culpo a minha mãe por nada, tá? Do que eu vou contar aqui, enfim, mas é porque eu acho que, infelizmente, no Brasil, principalmente, a gente tem muito essa cultura de ensinar as crianças batendo, né? Gritando, berrando, batendo, dando beliscão. E eu acho muito legal, inclusive, que tem mudado, né, esse pensamento, porque quando você bate numa criança, quando você grita com uma criança, de uma certa forma, você tá oprimindo essa criança, sabe? Você tá cometendo uma violência com essa criança. Então, assim, se a gente fala tanto de violência, né, contra a mulher, por exemplo, não seria certo a gente cometer essa violência contra uma criança, certo? Mas enfim. É... E aí minha mãe ficou muito brava, bateu em mim, não sei o quê. E a gente tinha essa vida, sabe? Muito difícil, em que a gente tinha que. A gente se mudava constantemente, né? Eu morei durante uma parte da minha vida em pensões. Eu não sei, acho que tem gente que não sabe o que é uma pensão, isso é completamente normal. Então vou explicar um pouco aqui por cima. Mas pensão é basicamente tipo um condomínio em que as pessoas moram juntas dentro de sei lá, uma casa. Às vezes tem uma casa lá que tem vários cômodos e elas dividem essa casa em vários cômodos e várias famílias moram dentro dessas casas. E existem pensões que não têm banheiro, por exemplo, dentro da sua casa. Então você precisa dividir o banheiro com várias outras pessoas que, tipo, de outras famílias, e é essa mais ou menos a situação de uma pensão. Existem pensões em que você tem banheiro dentro da sua casa, mas existem pensões que não. E eu já morei nos dois tipos de pensão. Mas enfim, a gente tinha essa vida muito difícil. Eis que a minha mãe conheceu um cara. Eu lembro até hoje do dia que ela conheceu esse cara. E ela viveu com esse cara, assim. Ela começou a se envolver, né, com esse cara. E eu era criança, eu devia ter uns 6 anos aí. É, Era uma situação horrível. Minha mãe sofria violência doméstica dentro de casa. E eu presenciava tudo isso. E era uma situação horrível, eu odiava aquilo, obviamente, e eu não entendia por que que aquilo estava acontecendo, sabe? Mas acontecia. Só que eu ia para uma igreja. Minha mãe, ela não é. Ela é aquelas católicas, sabe? Assim, tipo, que. Meio típico, assim, sabe? Tipo, você nasce no Brasil, aí você fala, sou católico, assim. Mas na verdade ela não tinha muita religião. Tipo, ela me batizou quando era criança e tudo mais, só que, tipo, não tinha muita religião, sabe? Então ela também me levava em igrejas evangélicas. E é, os vizinhos, assim, a gente tinha uma vizinha que tinha uma família enorme, né? Enfim, com vários netos. E aí ela chegou, essa vizinha chegou pra minha mãe e falou: deixa eu levar a Fernanda na igreja que eu vou, e deixa eu levar. E que vai ser legal, né? Domingo, tal, não sei o quê. Eu acho que ela também via a situação que a gente passava, né? E aí eu fui na igreja com ela, né? Uma vez. E eu continuei indo. E eu lembro que teve um dia que eu fui, que foi quando tudo mudou. Eu fui na igreja e eu sentei em um dos bancos lá e eu tava sozinha. Só que eu sou um pouco carente. Se eu sou hoje em dia carente, quando eu era criança eu era tipo 1000 vezes pior. Eu era muito carente. Então eu sentei no banco e ninguém sentou do meu lado e eu fiquei muito chateada.
Eu falei, gente, ninguém gosta de mim. Na minha cabeça eu tava assim, né? Na minha cabeça de 6, 7 anos, eu tava assim, nossa, ninguém gosta de mim. Meu Deus, não sei o quê. E ninguém senta do meu lado. E aí, paralelamente, o que que tava acontecendo? Tinha o pastor da igreja, a esposa do pastor, enfim, outras pessoas da igreja. A esposa do pastor chegou pra uma outra pessoa na igreja e falou assim: chama aquela menininha ali, fala pra ela sentar aqui do meu lado. E aí essa pessoa foi e me chamou e falou: olha, aquela mulher ali tá te chamando, não sei o que, senta lá com ela. E aí eu fui toda feliz, né? Tipo, sentei do lado dela, enfim. E aí foi tipo um amor à primeira vista, assim, sabe? Porque eu era criança, eu adorava mexer no cabelo dos outros. E aí ela tinha o cabelo bem lisinho, assim, aí eu ficava fazendo trança no cabelo e tal. E essa pessoa, essa mulher, gente, e o pastor são meus pais adotivos hoje em dia. E essa pessoa que foi me chamar, que a minha mãe pediu, é o meu padrinho, o Ricardo. Então, minha mãe adotiva é a Leninha, meu pai adotivo é o Daniel e o meu padrinho é o Ricardo. Enfim, é, foi muito engraçado, assim, porque a gente se deu muito bem e tal. E paralelamente também, o que estava acontecendo na família deles? Que eles já me contaram, assim. Eles tinham a intenção de ter uma menininha. Eles tinham dois meninos. Mas eles não queriam, né? Tipo, eles queriam adotar uma menina e tal. E eu apareci, basicamente. E aí, sabe o que que aconteceu? Eu fui lá no domingo e a gente, tipo, né, teve essa conexão. E aí, eu voltei no outro domingo e cadê? O pastor, a esposa do pastor, a família do pastor, eles não estavam mais lá. E aí eu fiquei, na minha cabeça, eu não conseguia entender assim, sabe? Tipo, o que tinha acontecido. Eu acho que me veio uma sensação de abandono, sabe? Tipo, na hora, assim. E nossa, eu me senti muito perdida. Eu fiquei tipo, nossa, e agora? Não sei o que, sabe? Tipo, o que que eu faço? E aí, só que quando a gente tinha feito essa conexão, eu comentei com ela assim que, tipo, eu queria muito ter uma mochila das meninas superpoderosas pra ir pra escola. E aí, enfim, não foi no domingo. Na minha cabeça de criança, eu pensei, levei um golpe, não vou ter a minha mochila das meninas superpoderosas. E agora? E aí, enfim, passou um tempo assim e ela voltou pra igreja. E o que que tinha acontecido nesse meio tempo? A minha avó, que eu não cheguei a conhecer, né? Porque, enfim, vocês vão entender o porquê. Mas a minha avó tinha falecido. E eu chamo ela de minha avó porque é minha família e é isso. Ela tinha falecido nesse meio tempo, então nem cheguei a conhecê-la. E aonde eles estavam? Eles estavam em outra cidade, que é Assis, que é a cidade, né, natal da minha mãe adotiva. E eles estavam lá na cidade natal, né? Tipo, né? Passando pelo luto e tudo mais. Por conta da morte da minha avó, a dona Ieda. Só que eu não soube disso na hora. Eu acho que eu soube disso muito tempo depois, sabe? Mas enfim. E aí, o que que acontece, gente? Aí começou uma relação entre a gente, entendeu? Aí todo domingo eu ia lá, não sei o quê. Só que nisso ela começou a descobrir qual que era a minha situação em casa. E eu comecei durante a semana, passar a semana com a minha mãe, né? E no final de semana, passar o final de semana com a minha mãe com meus pais adotivos. E aí, assim foi construindo. Só que aí eles começaram a perceber que eu tava muito atrasada na escola, então, tipo, eu não sabia ler, não sabia escrever, sendo que era já pra eu saber. Eles, tipo, viram que eu tava muito atrasada, que eu não sabia nada de matemática, não sabia nada. E eu estudava numa escola pública.
que era boa até, no bairro, assim, até que era boa, melhor do que outras. Mas eu tava atrasada porque em casa eu não tinha nenhum suporte de estudo, sabe? Ninguém chegava pra mim e falava, você precisa estudar e não, não, não. Eles me começaram a me pegar durante a semana. Então eu passava a semana com meus pais adotivos e o final de semana com a minha mãe. E nesse meio tempo, a minha mãe engravidou. Engravidou 2 vezes, inclusive. Enfim, aí nasceram meus irmãos. Então, tipo, cada vez mais a minha situação tava mais apertada ainda. Então, eles resolveram, né? Então, vamos trazer ela durante a semana e final de semana ela fica com você. Maria, né? Meus pais falando isso meus pais adotivos falando isso pra minha mãe. E aí, assim, foi construindo uma relação entre mim, meus pais, o resto da família adotiva, meus irmãos adotivos também. E assim foi criando essa história. Nisso, né, tinha a Lu, que veio aqui falar comigo, conversar, ter essa conversa comigo, sobre amizades, né? A Lu não é a minha prima de sangue. E na nossa história, né, na minha história, tem várias coincidências, assim, sabe? Engraçadas. Por exemplo, quando eu era bem criança, assim, eu era muito parecida com a minha cunhada, namorada do meu irmão do meio. Então, assim, viviam perguntando se a gente era irmãs, enfim. Aí tem até uma piada interna da família, que na verdade eu sou filha deles, a filha proibida. Uma piadinha, né? Brincadeira de família. E assim foi construindo a minha relação dentro da minha família adotiva, a minha relação com a minha mãe. A situação da minha mãe também não estava ficando fácil. Não estava fácil. Viver no Brasil, quando você tem uma renda tão apertada, não é fácil. Você viver em São Paulo é mais difícil ainda. Então, assim, já é muito complicado. Agora, em São Paulo é pior ainda, porque porque é tudo muito caro aqui. E a minha mãe ficou grávida de novo, né? Naquela situação apertada com aquele cara que ela ainda tava. Eram os 3 meninos do mesmo cara. Então, ela voltou para Pernambuco e lá ela mora até hoje com meus 3 irmãos. E lá ela tem uma qualidade de vida bem melhor do que aqui. Ainda é uma situação difícil, muito complicada, mas é bem melhor do que ela estaria aqui em São Paulo. E foi basicamente essa a história da minha vida, né? Eu queria só passar a visão geral para vocês de como tudo aconteceu. E aí eu queria dizer aqui para vocês que, assim, foi muito bom para mim, né? Toda essa trajetória. Mas é muito difícil. Eu acho que as pessoas tendem a romantizar muito a adoção de crianças, né? Primeiro, inclusive, eu precisava esclarecer isso. Eu não fui adotada pelos meus pais adotivos. Eu estou usando a adoção só para facilitar, mas eu não fui adotada, tá? Na verdade, os meus pais, eles tiveram uma guarda provisória para que eles pudessem ficar comigo aqui em São Paulo enquanto a minha mãe estava em Pernambuco, porque quando a gente ia viajar, eu lembro que na minha carteira, junto com o meu RG, assim, né, meu RG de criança e carteira de criança, na minha bolsinha, assim, eu acho que nem ficava comigo para eu não perder, junto com os meus documentos, ia uma cartinha assinada pela minha mãe, falando que eles eram autorizados a viajar comigo, para não parecer que era um sequestro ou algo do tipo, sabe? Então, assim, quando a minha mãe foi para Pernambuco,
Meus pais falaram, olha, você vai pra Pernambuco, então é melhor a gente ter algo formalizado aqui em São Paulo, né? Pra se acontecer alguma coisa, a gente ter essa garantia da Fernanda. Não parecer que a gente sequestrou ela. Então, a minha mãe passou a guarda dela pros meus pais adotivos. Então, não foi uma adoção, sabe? Foi uma guarda. Então, a guarda, ela valeu até os meus 18 anos. Depois dos meus 18 anos, ela não vale mais. Porque aí, tipo, maioridade e é isso. Continuei na família, obviamente. Mas assim, é, legalmente, eu não, né, pela formalidade, eu não sou filha deles, adotiva. Mas eu tô usando adotivo pra facilitar, tá bom? O que eu quero dizer aqui é que existem dois tipos de pensamento. Tem pessoas que romantizam muito a adoção de crianças. É como se fosse a coisa mais linda do mundo e tudo mais. E tem gente que demoniza muito a adoção de crianças. Como se fosse uma coisa muito ruim, que você não deveria fazer e tudo mais. E eu queria mostrar esses dois lados, né? Eu queria falar, na verdade, que não é assim. Não é só romantização. E também não é só coisa do demônio e, ai meu Deus, nunca adote uma criança porque é muito difícil e vai ser muito difícil pra você. Porque existem pessoas que falam isso. Inclusive, existem muitas notícias em que, tipo, quando algum filho adotivo comete algum crime contra os pais, a notícia sempre enfatiza isso, sabe? Tipo, filho adotivo matou os pais adotivos, sabe? Tipo, por tal motivo. Eu vi uma notícia dessas esses dias. E isso é muito triste, né? Porque já existe um certo preconceito das pessoas que falam, é por isso que eu não adoto criança, por isso que eu não aconselho a adotar criança. Porque você não sabe como depois vai crescer e são pessoas ingratas e isso e aquilo. Mas ao mesmo tempo, é importante lembrar e ter em mente que você ter um filho adotivo, você adotar uma criança, não é mil flores, não é mil maravilhas, e meu Deus, só coisa linda e tal. Existem sim os seus desafios, as suas questões, as complicações. Mas a questão é que você tem que saber lidar com isso, sabe? Da melhor maneira possível. É importante sempre, né, buscar uma terapia, não só para criança, mas como os pais também, né? Os responsáveis que estão adotando essa criança. Porque, gente, dentro da cabeça da criança, você não sabe o que passa. Tipo assim, pra mim era muito estranho, sabe? Assim que eu entrei na família, era muito difícil e era muito estranho pra mim, porque por mais né, eu tava lá sendo acolhida, tendo uma nova vida, uma vida diferente, né? Tinha dias que eu não conseguia, tipo, eu não conseguia sentir que eu estava encaixando. E não pelas pessoas, né, que conviviam comigo em casa, né? Porque assim, tem pessoas sim na família e, enfim, não necessariamente só da família, mas que me fizeram e me deixaram bem claro que, tipo assim, você não é exatamente da minha família. Desculpa, gente, eu tô meio doente, então a minha voz eu acho que tá meio falhada. Mas enfim, existem sim pessoas dentro da família e fora da família que, né, me passaram essa mensagem com falas, às vezes, e outras vezes com atitudes, meio que colocando um limite. Tipo assim, tá bom, você é da família e tal, mas não necessariamente eu te considero da família. Tipo, não necessariamente teve esse reconhecimento mútuo. Mas também tinham, tipo, pessoas da família que, meu, você é a minha sobrinha e é isso, sabe? Ou você é minha prima e é isso, você é minha filha e é isso, você é minha irmã e é isso, sabe? E não tem diferenciação nenhuma. Existiram esses dois lados. Mas ao mesmo tempo, por mais que tivessem, a maior parte, né, das pessoas tivessem me acolhido,
Na minha cabeça era muito estranho, tipo, eu me sentia muito deslocada, eu não. Pra mim era. Eu ficava muito chateada quando eu via fotos da família e eu não tava lá. E, tipo assim, isso que eu ainda fui pra família, na verdade, às vezes eu acho que é até mais difícil eu ter ido maior e consciente do que estava acontecendo do que se eu fosse uma bebê, né? Porque é isso, eu tava consciente, eu já tinha vivido uma coisa e eu fui. é, Me tiraram desse contexto, me colocaram em um contexto completamente diferente e eu, tipo, fiquei completamente perdida. Eu não tô falando, não tô criticando, tá? Tipo, a retirada do contexto e colocar em outro contexto. Só o que eu quero dizer é que houve esse choque, né? Esse choque de cultura, esse choque de entendimento. Então, por exemplo, a Lu, isso é uma coisa engraçada que toda vez que eu lembro eu acho muito boa essa conversa. A Lu, né, que era minha prima, quando a gente era criança, a gente não se dava bem. Não se dava bem, mas bem no comecinho também, tá? Mas a gente, tipo, brigava muito, tinha uma birra assim e tal. Só que a família, ao mesmo tempo, queria que a gente tivesse uma ligação, uma amizade, porque a gente tinha a mesma idade, né? Tinha um choque, né, de cultura, porque a Lu, né, cresceu já na família, bem informada, bem estruturada e não sei o quê. Ela tinha uns conhecimentos que eu não tinha. E eu tinha uns conhecimentos que ela não tinha. Aí, teve uma vez que a gente tava discutindo não sei o quê, porque ela falou não sei o quê, ela falou tipo, ai, não sei o que Hitler. Aí eu falei, que é Hitler? Quem é Hitler? Que é isso, sabe? Que coisa é essa? E aí ela virou, você não sabe o que é quem é Hitler? Eu acho que era essa, inclusive, a questão. Aí eu falei, não, não sei. Aí ela ficou meio tipo, nossa. Aí eu falei, e daí, você não sabe o que é pensão? Então, assim, tinha esse choque, sabe? Tinha essas questões que a gente ficava tipo, caramba, ela não entende, tipo, da onde eu vim. E, tipo, sabe, as duas pensavam isso sobre a outra. E aí é isso, quando você é criança, você não consegue entender direito, sabe? Então, eu assisti a Lilo e Stitch e eu me identificava muito com o Stitch. Porque, tipo, você vê no que o Stitch, ele tá procurando, né, uma família e tal. E quando ele acha uma família, ele se sente completamente deslocado. E eu lembro que eu assistia ali no Stitch e eu chorava. E ninguém entendia por que eu chorava, porque é triste, mas não é tão triste assim. E aí eu chorava e ficava completamente chateada, porque eu tava me identificando com o Stitch. E, enfim, existem esses desafios, né? Essas questões em que você precisa entender. Primeiro, que vai ter gente que não vai te considerar, sabe, como parte da família e você precisa, tipo, entender que tudo bem, sabe? Tipo, a pessoa também não é obrigada a ter essa visão de você. Mas também você entender que você faz parte, sim, dessa família, sabe? Você faz parte, sim, desse convívio, desse amor, e, enfim. Porque às vezes eu ficava meio, tipo, alheia, assim, sabe? Tipo, eu ficava meio. Mano, o que eu tô fazendo aqui? Não é minha família, mas, tipo, quem é minha família? Minha família é minha mãe biológica, mas, tipo, também não tenho tanto contato mais com a minha mãe. Tipo, eu tenho contato com a minha mãe, mas, assim, eu não vejo a minha mãe há mais de 10 anos, sabe? Porque ela mora em outro estado e tal. Tinha toda essa questão. E quando eu era mais nova, eu tinha uma certa vergonha, sabe, da minha história. Eu achava muito esquisito explicar para as pessoas, né, que tipo eu, sei lá, não era, né, tipo, eu não tinha minha família biológica por perto. E eu achava muito esquisito isso, pra mim era muito estranho e tipo, eu lembro que
Eu não, dependendo da pessoa, assim, eu não falava, mencionava os meus pais como tios. Porque em casa, eu não chamo meus pais de pais, né? De pai e mãe. Eu chamo ele de tio e tia, que é uma mania de criança. Sabe quando você chama todo mundo de tio e tia? E aí eu chamava eles de tio e tia. E aí, quando, dependendo das pessoas, eu não falava, tipo, ai, meu tio e minha tia que moram comigo e tal. Tipo, meu pai e minha mãe. Não explicava assim, sabe? Tipo, não falava, não contava a minha história. E, às vezes chegava um certo ponto da amizade com aquela pessoa que eu tinha que explicar, né? Porque se a pessoa, por exemplo, ia na minha casa, ia ver que eu não chamava eles de pai e mãe, sabe? Que eu chamava de tio e tia. E aí ia causar esse estranhamento, tipo, o que que ela tá chamando o pai e a mãe dela de tio e tia? E aí eu acabava explicando muito rapidamente. Eu falava, tipo, que eu sou meio adotiva e não sei o quê, mas eu não sou adotada de verdade e é isso, sabe? Porque eu tinha vergonha, sabe? Eu tinha vergonha de quem eu era, eu tinha vergonha da minha história, eu tinha vergonha da minha trajetória. Só que eu fui entendendo, eu tinha vergonha, inclusive, do meu sobrenome. Só que eu fui entendendo que eu sou a Fernanda Conceição, sabe? Tipo, e esse é o meu sobrenome, e essa é a minha história. E tá tudo bem, sabe? Tipo, e a minha história é muito linda é, e tem as suas partes boas, suas partes ruins, tá ligado? Só que pra entender isso foi uma trajetória, tá ligado? Uma caminhada aí. Enfim, eu não, obviamente, eu não ia contar exatamente todos os detalhes, né? Porque tem coisas que são muito pessoais, mas é basicamente esse, o panorama da minha história. E, enfim, eu quis mais também mostrar que é isso, sabe? A gente não pode ter em mente que é mil maravilhas. Você adotar uma criança, você ser uma criança adotada também, que você tem que ser, né, eternamente grato. Não que você não tem que ser grato, mas as pessoas criam esse estigma de que as crianças adotadas, elas precisam estar o tempo todo gratas. Mas, gente, às vezes você é adotado por uma família horrível. Não é só porque ela tirou você do lixo e te colocou dentro de uma caixa, mas dentro de uma caixa, ó, dentro de uma casa, mas ela te faz viver em uma situação péssima, sabe? Tipo, que você tem que ser grata por isso, porque, tipo, qual o sentido então? Pra que que você me pegou, sabe? Pra me colocar no lixo de novo, só que dentro de uma casa? Não tô falando que isso aconteceu comigo, tá? Mas o que eu quero dizer é isso, sabe? Tipo, não tem que falar, tipo, não, você tem que ser grata independente da situação. Não é assim também, sabe? Tipo, e às vezes, tipo, meu, não tem como você saber o que tá passando na cabeça dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Eu fiz terapia, eu faço terapia, porque tem muitas questões ainda dentro de mim que eu não entendi ainda, que é muito difícil de eu aceitar, é muito difícil de lidar, sabe? Então, tipo, o negócio ele é muito mais complexo do que ele parece, sabe? É muito difícil também você superar pessoas que, tipo, você sabe que não te considera como família ou que nunca te consideraram, ou que já te falou que você não é, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, é você não se prender a essas pessoas, sabe? Porque existe pessoas e existiram pessoas, por exemplo, na minha família que eu tenho certeza que me amam e me amaram como parte da família deles, né? Por exemplo, eu tenho uma tia muito querida que faleceu, que eu contei no último episódio, né, de sonhos. E ela era muito querida, muito querida. E ela é uma das pessoas que eu mais sinto falta hoje em dia. E ela sempre me amou, sempre.
como sobrinha dela. Ela sempre me acolheu como sobrinha dela. E ela nunca teve uma diferença, sabe? São por conta dessas pessoas, como a minha tia Elaine, que eu me apego no sentimento de eu sei que eu faço parte e eu não preciso das outras pessoas que não têm essa troca comigo para me sentir fazer parte, sabe? Enfim, são essas pessoas que fazem a diferença, sabe? Pessoas como a minha tia Lani, como os meus pais, como a Luísa, por exemplo, minha prima, né? Mas é isso, gente. Para vocês terem essa visão, sabe? No geral, que se você tiver alguém da família que é adotada, se você for adotado, se você tá pensando em adotar alguém, sempre levar esses pontos em consideração, sabe? Acolher essas pessoas. Porque eu sei que não é fácil você adotar uma criança, mas também não pode ter esse preconceito de não sei da onde veio, então, tipo, pode fazer algum mal pra mim, sabe? Porque isso é independente, de ser uma criança adotada ou não. São pessoas ruins que existem, sabe? E não é porque ela é adotada que ela vai ser ruim necessariamente. Mas ao mesmo tempo você, né, ter esse cuidado. Porque é isso, você não sabe o que passa na cabeça dessa pessoa e nem ela sabe o que tá passando. E pais que adotam crianças também, sabe? Tipo, você desestimular também. Tipo, já passei por muitos problemas, né? Muitas questões com os meus pais. E minha mãe já ouviu, pessoas falando pra ela: ai, por isso que eu não adoto. Ai, por isso que. Nossa, corajosa. Olha que coragem você teve de adotar uma menina que você não conhece. Tipo, gente, como assim? Não é questão de coragem só, sabe? Tipo, não é questão de coragem, não é como se fosse nossa, um desafio e não sei o que, sabe? É, porque você ter uma criança, uma adolescente, sendo biológico ou não, é um desafio, sabe? É você saber criar, é você saber lidar. Existem pessoas com esse pensamento de que, nossa, que coragem que você teve, porque eu jamais faria isso, sabe? E ela já ouviu isso. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu peço perdão aí porque eu me emocionei um pouco em algumas partes. Se vocês perceberem minha voz um pouco trêmula, eu um pouco nervosa. Como eu falei, é um pouco difícil falar sobre isso. Não por ser triste, traumático, mas enfim, só porque vem lembranças boas e ruins. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Hoje não vai ter pensamento no banho, mas eu trouxe 3 áudios aqui. Um da minha prima e dos meus pais adotivos. Cada um gravou um áudio falando como foi para eles a minha chegada na família, o que eles pensaram, o que eles sentiram. Então, eu vou deixar vocês aqui com o áudio deles. Então, primeiro a Lu vai falar para mim, vai falar pra gente, né, na verdade, o que ela sentiu, o que ela pensou, como foi para ela a minha chegada na família. Eu acho que os primeiros contatos, quando a Fernanda chegou na família, não foram os melhores, assim. Porque a gente tinha crescido em contextos muito diferentes. é, e a família queria muito que a gente se aproximasse, porque a gente tinha a mesma idade. Então, foi uma questão de um esforço da família para que a gente criasse uma amizade, assim, né? Inicialmente rolou um estranhamento, a gente se estranhava muito. Não só eu acho que os contextos serem bastante diferentes, mas o fato de que a gente é bastante diferente mesmo. Então, inicialmente rolou esse estranhamento, assim, mas com o tempo eu fui percebendo o tamanho do presente que eu tinha ganhado, assim. E é um presente que eu levo comigo até hoje.
E com a convivência, a gente foi percebendo que a gente era só criança. Eu acho que criança tem muito disso. Independe do contexto, independe é, do, do passado assim da criança. Quando você se identifica com outra pessoinha, você só percebe que a diferença é mínima. Mesmo sendo gigantesca, a diferença é mínima. A gente era criança, então a gente gostava de brincar, a gente gostava de estar junto. E a gente foi crescendo juntas, se aproximando de uma maneira que hoje, assim, eu não faço a mínima ideia do que seria se não tivesse sido da maneira como foi, né? E eu sou eternamente grata por esse encontro, assim. É, E eu acho que ele aconteceu do jeito que ele tinha que ter acontecido, sabe? Eu não vejo nenhum momento que eu falo, a gente poderia, deveria ter sido assim, não. Eu acho que porque ele foi do jeito que ele foi, que hoje as coisas se encaixam tão bem e a gente se dá tão bem. Agora vocês vão ouvir o que o meu pai falou sobre como ele se sentiu, como foi pra ele a minha chegada na família. Então, fiquem com o áudio dele. Então, foi indo, foi indo, foi indo. Quando vimos, tinha acontecido. Começamos ensinando as Escrituras para ela, amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, recebê-la nas nossas celebrações. Daí passou para ajudar nos estudos, acompanhar a vida acadêmica dela no início dos estudos. E foi crescendo e virou uma coisa bonita de dar e receber, de acompanhar. Foi muito bom. Eu lembro que no começo demorou para eu acostumar com aquela figura a mais em casa. E foi muito bom ver meus filhos logo entendendo e acolhendo e considerando parte da família. Muito, muito bom. Um exemplo para mim. Ah, o projeto foi da Leninha, né? Que fez essa escolha. Aliás, esse tipo de escolha é muito bonito, né? É bonito a experiência de gerar, mas é muito bonita também a experiência de escolher, de dizer, vou entrar nessa história e vou tentar participar disso de todo o meu coração. Isso é maravilhoso. Isso, isso enche o coração da gente de alegria e de paz. E por fim, o áudio da minha mãe, Dona Rose, ou Leninha, como ela é conhecida também na família. Então, fiquem com o áudio dela. Bom, quando tudo isso aconteceu, eu levei um susto, porque eu não estava esperando por isso. Mas depois eu pensei e realmente eu quis fazer essa escolha. Mas eu escolhi sem falar com ninguém de casa, nem com Dani, nem com os meninos. Mas quando eu falei, foi algo diferente para eles, porque eu era a única mulher da casa. E eles aceitaram com muito carinho, com muito amor. Os meninos trocaram de quarto, os dois foram para um quarto, deixaram um quarto para ela. E eu achei isso muito bonito da parte deles. E eu comecei a ver que era Deus falando comigo. E esse foi um projeto de Deus, foi bom e tem sido até hoje muito bom, apesar das nossas brigas, né? Apesar dos nossos desentendimentos. Mas o amor que Deus colocou entre nós é muito maior. A gente cresceu juntos, todo mundo contribuiu, os meninos, o Dani, e a gente sempre teve dois propósitos para a vida da Fernanda, que é estudo na cabeça e Jesus no coração. Eu espero que esses dois objetivos de vida a acompanhem pela vida toda e que ela leve isso com muito carinho nos seus atos e em tudo que ela for fazer. Hoje ela é uma pessoa formada, uma advogada, e
que pode contribuir muito para a sociedade, e a gente pede que Deus continue abençoando. Nós agradecemos a Deus por todos os anos que a gente tem vivido juntos. E agora, no momento especial que ela tem vivendo, que ela está vivendo, a gente pede que Deus a abençoe e que nos conduza para que ela forme um lar que engrandeça Jesus. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito especial e muito desafiador pra mim. É isso, gente. Avaliem o podcast, me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando que. Deixa um comentário falando o que vocês acharam do episódio. E se vocês quiserem deixar um áudio também, caso a sua mensagem não caiba em um texto, vocês podem deixar esse áudio para mim. O link está aqui no perfil do podcast, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. E eu fui. Tchau!